Olá, voltamos para então nosso terceiro vídeo, não vamos falar de vídeo aula não, que é sacanagem. Nosso terceiro vídeo é para falar do JASP. Lembrando que eu não vou falar sobre o que significa as estatísticas, esse não é o objetivo. O objetivo é mostrar a funcionalidade do JASP e as ferramentas que ele possui. Então, quem for assistir tem que ter um entendimento prévio de estatística para poder compreender o que está sendo feito, na verdade. Bom, então falamos então sobre, nos dois últimos vídeos mostramos a estrutura do JASP, mostramos como fazer a conversão de um arquivo XLX ou XLSX para CSV. Agora eu vou abrir o arquivo recente que eu utilizei, que é esse aqui. Então percebo que eu já salvei como JASP, aquele arquivo que eu tinha aberto na última aula, no último vídeo. E percebam que ele também deixa aqui um arquivo recente .csv, que é o mesmo arquivo que eu importei, né? Então eu vou agora abrir esse arquivo e ele abriu aqui, né? Ele abre assim. Uma coisa que é importante é que as janelas do JASP, elas não são possíveis de fazer a manipulação delas com barra superior, né? Você perceba que a barra dela é lateral aqui, ó. Então eu posso puxar, vir até essas três bolinhas aqui alinhadas e puxar, ou posso clicar na setinha, ó, e a setinha me dá a opção, tá? Bom, então vamos começar com a estatística descritiva, que é a média, são as estatísticas, medidas de tendência central, as medidas de dispersão. A gente vai perceber que ele é muito similar ao SPSS na sua estrutura. Para quem conhece o SPSS vai achar que está navegando no SPSS, inclusive. Então se eu ver aqui em estatística descritiva, ele vai aparecer aqui, ó, mostrando que está na estatística descritiva, mostra as variáveis nessa caixa, aqui ele indica a variável que está sendo feita, que vai ser feita a estatística, e aqui ele mostra se eu quero recortar o arquivo ou categorizar o arquivo por alguma variável categórica, né, nominal ou discreta. Aí ele pergunta se eu quero fazer tabelas de frequência, ele me pergunta se eu quero fazer boxplot, que é uma expressão visual interessante aí de variáveis, né? Tem uma série de opções ali, inclusive mais opções que o SPSS, inclusive. Mas quem é detalhista e quem já usa bastante tempo o SPSS vai perceber que a função estatística aqui é quase que idêntica ao SPSS, muito parecido, tá? Então vou começar aqui, vou brincar um pouquinho só, vou colocar a variável idade e vou pedir para ele fazer a estatística, ó. Então percebam que, vou pedir na de cima aqui que fica melhor, já tinha habilitado duas, vou botar a idade aqui, ó. Percebam que a estatística está do lado aqui, ó. Ele já calculou, né? São 64, ele perdeu 51, a média é 40 anos, o desvio padrão é 10, menor idade é 25, máxima idade é 28. Se eu colocar o peso, ele vai me reportar o peso. Se eu colocar o IMC, ele vai me reportar o IMC. Então perceba que à medida que eu vou inserindo a variável, ele já vai calculando as estatísticas de medida de tendência central e dispersão automaticamente. Ele não tem tempo para pensar. Se eu quiser categorizar por sexo, ó, sexo. E aí eu tenho aqui a divisão por sexo. Então tem 55 meninas e 9 meninos, né? E ele já faz aqui a categoria. Eu quero fazer um boxplot aqui. Beleza, qual o boxplot que você quer? Ele tem vários, né? Então ele fez o boxplot automaticamente aqui, ó. Já calcula o outlier. Olha lá, já mostra que tem outlier para a idade em relação ao sexo.
Se eu quiser um boxplot no formato de um violino, ele já me traz no formato de violino, né? Então ele tem algumas funções bem interessantes que permitem, e é automático, é rápido, assim, não tem muito o que pensar, né? Automaticamente ele já traz lateralmente aqui na sua janela de saída, no seu output, e é muito rápido, é muito rápido. Então isso impressiona no JASP, o que dá ele, assim, para quem gosta de mexer com dados, é bem interessante, ó. Mediana, moda, aí eu quero o quartil, eu quero um teste de distribuição para ver se a distribuição é normal, ele só traz o Shapiro. Então eu consigo calcular rapidamente e ele constrói essa tabela aqui já num formato muito similar para quem vai submeter um artigo, etc. Então é bem interessante. Então essa parte aqui é a estatística descritiva. Eu consigo fazer rapidamente. Se eu quiser fazer uma tabela de frequência. Então se eu marcar aqui a tabela de frequência, ele vai trazer aqui, deixa eu ver aqui, ó. Não faz sentido eu fazer o suplemento aqui, mas faz sentido eu fazer o suplemento aqui, ó. Então, faz sentido eu fazer aqui quem faz exercício, quem não faz exercício, para a tabela, mas para a variável aqui em cima, não faz sentido, né? Eu calcular a média de quem faz exercício, sim ou não tem sentido, mas aqui faz. Quando eu faço aqui frequência de exercício, eu sei que homem tinha 6 que não faziam, 3 que faziam. Mulher, tinham 30 que não faziam, 25 que faziam. Então, eu consigo criar tabelas de frequência automaticamente muito rápido também. Se eu quiser levar essa tabela diretamente para o Word ou para o Excel, para quem gosta de trabalhar com tabela no Excel, ele vai também naturalmente, mas eu posso levá-la diretamente para o Word. Ó. Se eu clicar aqui, eu venho aqui em copiar, vou abrir o Word, e vou colar, Ctrl V. Então a tabela está aqui. Lógico, você tem que ajustar as casas decimais, etc. Mas rapidamente você consegue levar essa tabela já num formato muito similar, né, ao que um artigo pede. Talvez com alguma modificação aí, talvez as variáveis aqui em uma coluna, na primeira coluna, e as estatísticas na linha. Mas é muito simples também de resolver isso. Se eu quiser fazer essa inversão, eu venho aqui, ó. Eu vou tirar um pouco de... Vou tirar um pouquinho de... Vou deixar só o básico aqui, só para a gente poder brincar de fazer isso no Excel. Então ele está calculando. Beleza, está aqui, ó. As variáveis são essas, né? Masculino e feminino. Eu venho aqui copiar. Aí eu vou abrir no Excel. Vou abrir meu Excel. E vou dar o Ctrl V aqui, ó. Então percebo que eu tenho uma linha a mais aqui. Eu vou só cortar essa linha. Para quem não sabe, eu estou segurando o Ctrl aqui e estou marcando a coluna toda. E vou dar um excluir aqui. Falta mais 2 colunas. Ok, tá aí. Mas a revista que eu quero submeter, ela é o contrário, ela não permite assim. Beleza, então vamos fazer do jeito que a revista quer. Ctrl C. Eu vou só inverter aqui, ó, transpor. Pronto. Aqui eu vou só tirar, porque eu não vou querer colocar essa informação aqui. Tá aqui, ó.
Ah, mas assim ficou ruim porque tinha que ser homem e mulher lateral. Beleza, aí você pode alterar aqui, pô, não tem problema, né? Eu posso fazer assim, ó. Ó. Então aqui, então sim, saídas, a saída é muito interessante, o aplicativo, o software é muito bom, ele tem uma vantagem muito grande aí na análise, né? Ele é muito rápido e uma coisa que é importante, ele é gratuito, né? Gratuito. Qualquer pessoa pode baixar, qualquer pessoa pode usar. Você não tem que pagar nada por ele. Inclusive quem usa o JASP, eles mandam camiseta, se você fizer contato com eles lá, eles mandam um brinde para ajudar na divulgação do JASP, né? Então é bem interessante, é bem intuitivo. Para quem mexe com SPSS, ele é muito similar ao SPSS nas suas funções, ele tem até mais funções do que o SPSS. Então, assim, não tem por que não utilizar. Algumas pessoas me perguntam às vezes assim, tem algum artigo que comparou o SPSS com o JASP? Tem até um artigo que comparou, eu não li esse artigo ainda. Tem algumas diferenças de cálculo? Tem sim, na hora de calcular algumas variáveis, as variáveis básicas não, mas algumas variáveis de alguns cálculos dá uma pequena diferença. Mas eu não li esse artigo ainda, não tive o interesse de ler, mas vale a pena para quem tiver dúvida ou quiser, né? Ah, não estou confiando e tal, pode pegar para ler, que é interessante. Mas a estatística básica é idêntico ao SPSS. Então aqui teria uma coluna, Ctrl C, e aí eu teria aí a coluna. Então a estatística descritiva, que serve para identificar outliers, serve para identificar as medidas de tendência central, né? Serve para identificar a normalidade ou não de um grupo, de uma variável em relação àquele grupo que você está estudando, se tem distribuição normal, se não tem distribuição normal, se ela é leptocúrtica, se é platicúrtica, se é mais tendenciosa para a direita ou para a esquerda. Então, essa análise aqui básica, ele faz com muita rapidez e gera tabelas muito similares ao que uma revista vai exigir. O SPSS também faz. Sei que muitas vezes muita gente não conhece a ferramenta TableLooks do SPSS, mas ele também faz tabelas similares a de um artigo científico. Só que o JASP já sai já no molde de uma tabela mais interessante, mais bonita. E sem contar a velocidade dele é muito grande. Então a gente encerra por aqui. O próximo vídeo eu vou falar de teste T, que também é similar que o que o SPSS faz. E o teste T nada mais é que um teste de comparação de médias, né? Eu comparo dois grupos e comparo para ver se a média é diferente entre os grupos. Basicamente é isso. A ideia não é falar sobre estatística mesmo, outros pressupostos teóricos que envolvem a estatística do teste T, ou da ANOVA, ou de qualquer outra estatística. A ideia aqui é mostrar a interface do JASP e a sua agilidade nos cálculos das estatísticas básicas aí usadas em artigos e trabalhos de conclusão de curso, etc. Um abraço, tchau, tchau.